Então, gente, na semana passada a gente viu a última aula de movimento circular, né? Que foi essa aula aqui que a gente começou vendo algumas equações, certo? A gente viu as equações aqui do deslocamento, né, do movimento circular uniforme. Lembrando o que é importante, né? A varredura angular. E aí a gente precisa lembrar dessa relação de graus e radianos, porque a gente sempre vai mexer em radianos, não em graus, quando a gente estiver falando em movimento circular uniforme, né? Então essa variação angular aqui é sempre dada em radianos. A gente viu uma coisa chamada velocidade angular, que é aquela velocidade de movimento de rotação, né? Quantas vezes eu consigo realizar, então, uma volta completa aqui, ou a velocidade de rotação do objeto, né? Isso é o que quer dizer velocidade angular. E a velocidade linear, como eu disse para você, seria aquela velocidade, se eu estivesse analisando um carro aqui em movimento circular, seria a velocidade que teria no velocímetro dele, né? É a velocidade que ele consegue fazer, então, em termos de deslocamento por tempo. Então, são duas coisas diferentes, tanto que a unidade delas também são diferentes, né? A unidade de velocidade linear é uma unidade de metros por segundo, e a velocidade angular é de radianos por segundo, tá? Então, uma coisa é a velocidade com que o objeto se movimenta dentro do movimento circular uniforme, e outra coisa é a velocidade que ele consegue de giro, né? A velocidade de rotações que ele consegue executar. Então, são duas coisas diferentes. A gente viu também o período, que é dado em segundos, né? Então, o que é o período? É o tempo que eu levo para dar uma volta completa no movimento circular uniforme, tá? E a frequência, que é o quantas rotações eu consigo dar dentro de um intervalo de tempo, né? Então, o período é um tempo que eu levo para dar uma volta completa, ele é bem definido em termos disso. E a frequência é o número de rotações que eu consigo dar dentro de um intervalo de tempo. Só que a gente vou lembrar para vocês aqui, deixa eu botar em caneta, que o período e a frequência são inversamente proporcionais, né? Então, tanto a frequência como o período, eles são escritos dessa forma aqui, então um é o inverso do outro, tá? O que mais que a gente viu? A gente viu, aqui fizemos alguns exercícios, a gente viu outras relações para o movimento circular uniforme, né? A gente viu essas outras relações para a velocidade angular e para a velocidade linear, né? Então, a velocidade angular, a gente utilizou os conceitos de período e frequência para obter outras relações. Então, percebam aqui que eu inseri o período na equação da velocidade angular, e para isso eu tive que dizer, sinalizar, ó, o período ele é colocado aqui quando eu fecho uma volta completa. E uma volta completa dentro de uma variação angular é 2π radianos, tá? Aqui, como a frequência é o inverso do período, né? Então, a equação fica nesse formato, 2πf, certo? E para a velocidade linear, vocês estão vendo aqui também, né, que eu substituí o ômega aqui, que é a velocidade angular, dentro da equação da velocidade linear, né? E a equação tomou esse formato aqui para o período, para a frequência, né? Então, são equações aí que vocês podem utilizar dentro dos exercícios, né? Vocês vão ver que eu vou usar hoje, inclusive, né, para resolver vários exercícios. Então, não quer dizer que eu costumo comentar com meus alunos, né, quando vão estudar, certo? Quando vão fazer algum exercício. É montar uma tabela com todos os exercícios, com todas as equações, né? E dizer e colocar nessa tabela, né, para que serve cada uma dessas equações, certo? Velocidade angular. Faz aí uma definição para velocidade angular e coloca todas as equações que envolvem a velocidade angular. Porque quando tu pegar um exercício, né, e for resolver, tu vai primeiramente extrair os dados desse exercício, vai pegar tudo que o exercício te fala, quais são as informações que ele te diz, né? Eu considero muito importante fazer um desenho do exercício, né? Vocês vão ver aqui quando eu for resolver os exercícios que eu vou desenhar, certo? Por quê? Porque visualizar é muito importante para a gente, né? O ser humano ele consegue desenvolver as coisas de uma forma muito mais fácil quando ele desenha, tá? Então, muitas vezes vocês leem o exercício, mas não conseguem interpretar ele direito porque não estão conseguindo visualizar, né? Então, desenhar é uma coisa muito importante porque ele ajuda a gente a entender o que eu quero calcular no exercício, tá? Depois eu vou mostrar para vocês quando eu começar a fazer os exercícios. Também temos aqui a aceleração centrípeta, né, que eu falei para vocês na aula passada,
aceleração centrípeta, né, em termos da velocidade angular e da velocidade linear. E as funções, né, que eu vou usar bastante hoje, né, as funções horárias da posição no seu modo linear, que a gente conhece muito bem, e a função horária em termos angulares, né, onde nós temos uma varredura, explícita varredura angular aqui, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tem o microfone aberto. Guilherme, o microfone tá ligado. Aí, beleza, obrigado, hein? Pessoal, então, essas aqui são equações, né, dentro do modo linear e dentro do modo angular, como vocês estão vendo aqui, tá? A gente vai utilizar em alguns exercícios, principalmente a equação do modo angular, tá? Bom, aqui são algumas resoluções. Bom, e depois a gente viu a transmissão de movimento, né? Transmissão linear. Qual é a ideia de transmissão de movimento, né? Eu aproveitar o movimento de uma polia ou de uma engrenagem, né, e transmitir esse movimento para outra polia, de forma que eu consiga aumentar ou diminuir a velocidade dessa outra polia, né? Bom, daí eu vou fazer, dependendo da maneira como eu quero utilizar essas polias, né? Então eu vou acoplar elas de alguma forma. Então, nós temos um tipo de acoplamento aqui, que é o acoplamento linear, que eu uso uma correia, né, como vocês estão vendo aqui, uma correia, ou a própria engrenagem, né, com seus dentinhos aqui. E nesse tipo de transmissão, o que é igual? O que é igual é a velocidade linear. A velocidade linear das polias são iguais. O que é diferente? A velocidade angular. O que isso significa? Que as polias, como elas estão ligadas, né, ou por correias, ou pelos dentes, né, essa velocidade de movimento delas nos pontos extremos, elas são iguais, né, porque elas estão se encostando, certo? Elas têm um contato, tanto a correia como os dentinhos aqui. Então isso faz com que a velocidade, né, de linear dessas polias sejam iguais. Mas a velocidade com quais elas conseguem completar uma volta pode ser diferente, certo? Por isso que a velocidade angular delas é diferente. Então imaginem duas polias com velocidades iguais, só que uma pequena e outra grande. Obviamente que a pequena consegue completar uma volta muito mais rápido do que uma grande, né? Porque a velocidade angular delas, a velocidade de giro delas é diferente. Mas a velocidade ali que elas estão encostadinhas, que elas estão girando junto, é igual. Então por isso que nesse tipo de transmissão é importante vocês saberem esse tipo de característica, tá? Essa característica ela vai ser usada nos exercícios, principalmente aquele exercício da bicicleta que eu passei para vocês. E a velocidade de transmissão no eixo, que é essa velocidade aqui, desculpa, esse sistema de transmissão no eixo, onde as polias são acopladas no eixo, isso faz com que elas sejam obrigadas a completar uma volta juntas, né? Porque elas estão acopladas pelo mesmo eixo, então elas vão iniciar o movimento e vão dar uma volta completa ao mesmo tempo, certo? Então isso significa que a velocidade angular delas é igual. Porém, se eu ligar isso aqui numa correia, né? Ou ligar isso aqui numa correia e transmitir esse movimento para outra coisa, né? A gente vai observar que essa transmissão que vai ser dada por essas polias vai ser diferente, ou seja, as velocidades lineares delas são diferentes, certo? Então essa aqui tem que, para as duas completarem uma volta ao mesmo tempo, vamos pensar assim, ó, elas vão completar uma volta inteira ao mesmo tempo. Então para isso acontecer, esse cara aqui vai ter que ter uma velocidade linear maior, né, do que esse aqui. Então essa é a ideia por trás disso, tá, gente? Dito isto, vamos fazer os exercícios que eu deixei para vocês fazerem nessa semana, tá? Para a gente dar esse fechamento aí e vocês observarem que, basicamente, como é que funcionam esses exercícios? A gente lê eles, interpretar, né? Tentar entender o que está acontecendo. E daí, pessoal, a gente conseguir, fazendo essa interpretação, né, e observando, né, com os devidos cuidados em termos de unidades, que é sempre importante a gente ficar olhando para as unidades, porque isso aí são coisas que acabam nos pegando, né, nos exercícios de física, tá? Vocês vão ver que não é muito complicado. Se a gente pegar a lógica de resolução deles, não vai ser muito complicado para vocês, não, tá? Então, olha só, esse primeiro exercício, olha só o que ele diz. Uma partícula descreve um movimento circular uniforme
tá? Pessoal, se alguém tá fazendo alguma pergunta no chat aí, vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá? Você não levantou a mão só. Professor, eu tenho uma pergunta. Passa. Eu ainda não entreguei a atividade, vou entregar agora depois da correção, para ver se tá certo ou não. Mas só quero saber, Ai. eu preciso copiar a pergunta ou dá para marcar tipo um número e marcar a resposta? Não precisa copiar a pergunta, não. Quando vocês mandam o Porque eu material... sempre é só para fazer mais rapidinho, coisa. Mas só para saber mesmo. vocês têm o prazo, né? Lembra que o prazo é Eu sempre sei, a aula. tá 9 e pouco aqui, eu sei, 9h59. Tô ciente. Beleza. Galera, então olha só. Uma partícula descreve um movimento circular uniforme com velocidade escalar igual a V igual a 5 metros por segundo, tá? Então olha só. Essa palavra velocidade escalar significa velocidade linear, até pelo próprio símbolo que está sendo colocado ali, que é um V, né? Não é um ômega. Se fosse um ômega, seria a velocidade angular, né? Então vamos imaginar a situação que nós temos uma partícula descrevendo um movimento circular. Então é isso aqui que nós temos, né? Vou pegar outra caneta aqui com outra cor e aqui vai estar a minha partícula, tá? Então essa partícula tem uma velocidade linear, né, de 5 metros por segundo. Então desenhei o vetor velocidade dela, né? É um vetor que é sempre tangente à circunferência, então ele está sempre tangenciando, né, a circunferência. E também é dito aqui que tem um raio. Nós temos um raio aqui de 2 metros. Raio igual a 2 metros, tá? Então essas são as informações. Vou dar uma olhada nas unidades. As unidades são metros por segundo e metros. Tudo certo? São unidades que estão de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, então eu não vou precisar me preocupar muito com isso. Então nesse exercício aqui, ó, percebam que eu tenho um raio de 2 metros e a velocidade linear é de 5 metros por segundo. E pergunta na letra A, qual é a velocidade angular? Né? Então, percebam que eu vou catar a equação que relaciona velocidade angular, velocidade linear e o raio, certo? É isso que eu vou encontrar, porque são as informações que eu tenho, né? Ele quer descobrir esse cara aqui, então eu vou tentar achar uma equação que relacione essas três grandezas físicas aqui. Então, eu vou lá, vou dar uma procurada, né? E eu vou possivelmente chegar aqui, ó, nesta equação. Velocidade linear igual a ômega vezes R. Percebo que já está pronta, né? Então, eu vou voltar lá para o meu exercício e vou escrever a equação. Velocidade linear é igual a ômega vezes R. Tá aqui. Então, para calcular o ômega, que é o que ele pede, a velocidade angular, eu preciso colocar, então, a minha velocidade linear aqui. O ômega eu quero descobrir. E o raio está aqui, 2 metros, né? Então, o que eu preciso para obter o ômega? Eu tenho que passar esse 2 para o outro lado da equação. Então, isso aqui ele vai passar dividindo, então eu vou ter meu ômega desse jeito. Como você sabe, né, uma igualdade, eu posso escrever assim, eu posso escrever assim, segue sendo uma igualdade. Então, eu inverter as posições aqui, não muda em nada na minha equação, certo? Então, 5 por 2, todo mundo sabe que isso aqui é 2,5, né? Não sei porquê, mas meu cérebro está meio lento hoje, vou dar uma conferida. 2,5, 2,5 radianos por segundo. Então tá aqui, ó, 2,5 radianos por segundo é a minha velocidade angular. Na letra B, ele quer saber um módulo da aceleração. A aceleração centrípeta, tá? Só que, quais são os dados que eu tenho agora? Eu tenho os dados de velocidade angular, eu tenho velocidade linear, eu tenho a velocidade linear e eu tenho o raio. Eu tenho essas três grandezas físicas, né? Eu quero descobrir a aceleração. Bom, então eu vou lá e vou procurar se eu tenho alguma equação para aceleração centrípeta, né? Em função dessas três unidades aí, dessas três equações. Olha só, tenho duas equações que eu posso usar, né, para aceleração centrípeta. Então eu vou lá e vou escolher uma delas. Eu vou escolher da velocidade angular, tá? Que é mais, não tem que dividir nada ali. Então a aceleração centrípeta vai ser velocidade angular ao quadrado vezes o raio, certo? Então a aceleração centrípeta vai ser 2,5 ao quadrado vezes 2. Então o valor da minha aceleração centrípeta vai ser 2,5 ao quadrado vezes 2. Então isso aqui é 12,5. 12,5 metros por segundo ao quadrado. Então isso aqui é a minha aceleração.
Beleza, então lembrando como é que é a aceleração centrípeta, é uma aceleração que sempre puxa para o centro, certo? É aquela briga, né, direta que nós temos no movimento circular uniforme, né, entre a aceleração e a velocidade linear. A aceleração puxa para o centro e a velocidade linear é aquela velocidade que tenta escapar, né, que faz com que a partícula tentasse escapar do movimento circular uniforme, né? Para vocês terem uma ideia, né, isso aqui fica fácil de entender quando a gente, por exemplo, pega uma cordinha e uma pedra amarrada na ponta, né? E eu começo a girar essa pedra assim, em movimento circular. Começo a girar ela. O que acontece, né? Essa pedra ela tem uma velocidade linear, que é a velocidade de escape dela, certo? E nós temos aqui a aceleração centrípeta puxando para o centro, que é uma aceleração devido à força de tração da corda, né? Isso a gente vai estudar agora quando chegar às leis de Newton, os tipos de força, tá? Então nós temos uma força de tração puxando essa corda para o centro, né? Que é a minha força de pegar aqui a corda na mão. Se por acaso eu largasse essa corda, né? O que aconteceria? Eu acabaria com a aceleração do meu sistema, aceleração centrípeta, né? E teríamos apenas a velocidade linear. O que ia acontecer? A pedra ia voar longe, né? Ela ia sair na direção da onde está apontando essa velocidade linear e ia escapar, certo? Então, basicamente isso que vocês podem fazer para tentar entender essa relação entre velocidade linear e aceleração centrípeta, né? Porque a velocidade linear é uma velocidade tangencial a esse movimento, e a aceleração ela tem uma direção central, né? Por isso que ela é centrípeta, tá? Lembrando que na videoaula também que eu postei lá, eu falei também um pouquinho sobre a aceleração centrífuga, né? Que é aquela aceleração que aparece, por exemplo, na máquina de lavar de vocês. Que é uma aceleração um pouco diferente, já tem alguns aspectos diferentes, porque ela não aponta para o centro, ela aponta para o sentido contrário, o sentido de escape, realmente para fora do movimento circular, né? Então é por isso que na aceleração centrífuga, né, as partículas elas tendem a ir para as beiradas, né? Não para o centro, para as beiradas. Mas enfim, a aceleração centrífuga eu não vou trabalhar muito com vocês aqui no momento circular uniforme, no momento certo eu vou falar mais sobre ela para vocês, tá? Bom, temos esse outro exercício número 2. Vocês viram que o exercício número 1 foi muito tranquilo, né? Vamos ver o exercício 2. Um carro percorre uma curva de raio igual a 1 km. Beleza. Então, percorre uma curva. Se é uma curva, significa que nós temos algo que lembra um movimento circular uniforme, né? Pode ser que dentro deste movimento ele esteja só realizando uma curva, um pedaço, né? Um pedaço dessa circunferência. Mas, enfim, sendo um pedaço e sendo uma curva, a gente já pode caracterizar como movimento circular uniforme, tá? O raio vale 1 km, 1 quilômetro, tá? 1 quilômetro de raio. O velocímetro do carro, então vamos imaginar que o carro está aqui nesse ponto, eu vou pegar outra cor aqui para ficar mais saliente para vocês. Imagine que o carro está aqui, certo? E a velocidade dele é de 20 km por hora. Então, a velocidade linear, 20 km por hora. Tá? Tá aqui. Qual o ângulo central correspondente ao arco descrito pelo carro no intervalo de 36 segundos? O que ele quer saber? Ele quer saber isso aqui, ó. Qual é o ângulo descrito para ele sair daqui e até aqui, sabendo que dentro deste pontos, desse arco aqui, o tempo transcorrido foi de 36 segundos. É exatamente isso que ele quer. Passou 36 segundos, ele descreveu esse arco aqui, ó. Esse arco de circunferência. O que o exercício quer é saber qual é esse ângulo, certo? Então, beleza. É isso que a gente vai descobrir. Para descobrir aquele ângulo ali, eu preciso usar a função horária da posição angular, né? Em termos angulares. Angular. E essa função, ela tem a seguinte cara. Ômega φ igual a φ0, mais ômega t. Essa é a equação, certo? Função horária. Quem eu quero descobrir? Eu quero descobrir quem é o φ. Esse cara aqui, o φ0, é o ângulo inicial. Mas como está iniciando o movimento, gente, a gente pode dizer que o ângulo inicial é 0 graus, ou 0 radianos. Ele não descreveu nenhum ângulo ainda, ele nem começou o movimento. Vamos supor que ele está começando o movimento agora. Então, o ângulo inicial é 0.
tá? O tempo, eu já tenho ali 36 segundos. E o ômega, eu não tenho, mas eu posso descobrir. Por que eu posso descobrir? Porque ômega é velocidade linear sobre o raio, né? Eu vou usar a mesma equação que nós usamos aqui, olha só. Só que eu já vou descrever o ômega em termos de velocidade linear sobre o raio, né? Porque o raio estaria multiplicando aqui o ômega, ele passa dividindo, tá? Só isso que eu fiz. Só que tem os detalhes. Quais são os detalhes? Os detalhes são a velocidade linear que está em quilômetros por hora. O que eu preciso fazer? Passar para metros por segundo. O que eu faço? Divido por 3,6. Então, a minha velocidade linear vai ser 20 divididos por 3,6. Isso aqui dá 5,55, uma dízima. Eu vou escrever a dízima assim, ó, 5,56 metros por segundo. O que mais? O raio está em quilômetros. Então, se ele está em quilômetros, eu vou passar ele para metros. Então, o meu raio vale 1.000 metros. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso encontrar uma unidade de ômega aqui, que é o radianos por segundo. E para encontrar o radianos por segundo, eu preciso que a velocidade seja em metros por segundo e que o raio esteja em metros, tá? Para ajustar as coisas e deixar bonitinho. Então, aqui nós ficamos com 5,56, certo? Metros por segundo, divididos por 1.000, certo? Então, nós ficamos com 5,56 divididos por 1.000. E isso aqui vai dar uma velocidade angular, olha só, bem baixa, tá, gente? Vai dar 5,56 vezes 10 na menos 3 radianos por segundo. Então, essa aqui é a velocidade do meu móvel, certo? Em radianos por segundo, basicamente, tá? 5,56, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá tudo certo, beleza. O que acontece? Então, eu tô com a minha velocidade em radianos por segundo aqui. Fiz a mudança de unidade, né? Eu preciso que esteja em radianos por segundo, até porque o tempo já está em segundos aqui, né? É importante. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou escrever, então, a minha função angular. Então, vamos lá. Vamos escrever a função angular. Φ igual a Φ0 mais ômega vezes T. O Φ eu quero descobrir, o Φ0 é 0, mais 5,56 vezes 10 na menos 3, vezes os 36 radianos por segundo. Então, o Φ vai ser igual a 5,56 vezes 10 na menos 3, vezes os 36. Isso aqui vai dar 0,2. 0,2 radianos. Então, a variação angular, o ângulo descrito aqui, pelo meu carro, com essa velocidade aí, é de 0,2 radianos por segundo. Ah, professor, não é muito baixo esse valor? Ele é baixo, mas ele faz sentido, porque a gente tem uma circunferência que tem um raio de 1 quilômetro. O raio é gigantíssimo, né? Então, é muita distância. Então, um carro que durante 36 segundos executa uma velocidade de 20 km por hora, ele não vai fazer uma varredura angular muito grande dentro de uma circunferência que tem um raio de 1 km. Certo? Então, faz sentido que essa varredura angular seja pequena. Certo? Beleza. Imagine um raio de 1 km, gente. É bastante coisa, tá? Vamos lá, vamos seguir. Mais um exercício. Exercício 3. Um ponto percorre uma circunferência com velocidade angular constante. Ômega igual a 10 radianos por segundo. Então, o ômega vale 10 radianos por segundo. Está aqui escrevido do lado, né? O raio igual a 2 metros. As unidades estão convergindo, tá tudo certo, né? Raio em metros, velocidade angular em radianos por segundo, tá tudo certo, né? Então, é um ponto, né? Que está executando, então, um movimento circular uniforme. O raio está aqui, o raio, né? Nós temos a velocidade de giro, que é o ômega, certo? Velocidade de giro, que é o ômega. E ele pergunta aqui o módulo da aceleração centrípeta. Bom, primeira coisa, ele quer saber a aceleração centrípeta. O que nós temos? Nós temos o ômega,
temos o ômega aqui, nós temos o raio. São as informações que nós temos, né? Tá aqui. Lembrando como é que a gente calcula a aceleração centrípeta em termos dessas grandezas físicas, é aquela equação que nós já usamos. Ômega ao quadrado vezes raio. Tá aqui. Perfeito? Simples, né? Esse exercício aqui vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, ó, a aceleração centrípeta, ele vai ser o ômega ao quadrado, 10 ao quadrado, vezes 2. Então, a minha aceleração centrípeta é 10 ao quadrado, que é 100, 10 vezes 10, vezes 2. Então, a aceleração centrípeta é 200 metros por segundo ao quadrado. Né? Uma baita aceleração desse movimento aí. E na letra B, o que ele pede? A velocidade linear. E velocidade linear é ômega vezes R. Né? Então, já até decorei aqui, ó. Velocidade linear ômega vezes R. De tanto que a gente vai usar, inclusive no próximo exercício, que é o exercício da bicicleta, tá? Então, a velocidade linear vai ser o quê? O ômega, que vale 10, e o raio, que vale 2. Então, a velocidade linear deste móvel aqui vale 20 metros por segundo. Simples assim. Muito tranquilo, né? Esse aqui eram os exercícios mais tranquilos que nós tínhamos nessa lista aqui, né? Agora que a gente vai pegar aquele exercício que possivelmente vocês ficaram mais tempo fazendo, demoraram para entender, foi mais complicado, né? Que exigiu um pouco mais de vocês. Que é o exercício da bicicleta, né? Esse exercício aqui, eu passei a receita de bolo para vocês na videoaula, né? Na videoaula eu resolvi um exercício desse, né? Só que esse exercício aqui tinha um plus. Qual era o plus? Nós tínhamos marchas nesse exercício, né? Nós tínhamos marcha pesada, a marcha média e a marcha leve, né? Como é que a gente sabe qual é cada marcha, né? Eu coloquei aqui os raios, né? Então, o raio da marcha leve é 9 centímetros. Isso aqui é a marcha leve. Aqui nós temos a marcha média. E nós temos aqui a marcha pesada. Pessoal, aqui tem um errinho de nomenclatura, tá? Mas eu acredito que todo mundo entendeu, porque poucos vieram me perguntar sobre isso. Mas isso aqui é a catraca, né? A parte de trás da bicicleta aqui, né? É aqui. Essa aqui que diz raio de catraca não é a catraca, essa aqui é a coroa, tá? Ficou errado aqui, veio errado essa parte. Bom, mas eu tinha falado isso aqui também na videoaula, né? Eu tinha dito que isso aqui, então, que essas marchas faziam parte da catraca, tá? Enfim, beleza. E nós temos o raio do pneu aqui. Que informação que ele dá? Ele diz que a velocidade angular aqui, ó, a velocidade de giro da coroa, né, que está aqui na frente, é de 10 radianos por segundo. 10 radianos por segundo, tá? Ele quer saber qual é a velocidade linear da bicicleta. A velocidade linear da bicicleta é a velocidade com que a bicicleta está se locomovendo. Para saber a velocidade linear da bicicleta, eu preciso saber qual é a velocidade linear da roda. Porque é a roda que vai imprimir a velocidade pelo qual a bicicleta vai ter, correto? A velocidade com que a coroa e a catraca giram não influenciam, né, na velocidade da bicicleta. Quer dizer, não influenciam, né? Não são a velocidade da bicicleta. A velocidade da bicicleta é dada pelo pneu, pela roda, tá? Óbvio que elas vão influenciar, porque elas que vão gerar o movimento, né? O movimento vem das minhas pernas, no pedal, certo? E nós temos transmissões de movimento, certo? Nós temos dois tipos de transmissão de movimento aqui. Da coroa para a catraca, nós temos transmissão de que tipo? Linear. Temos transmissão linear. Da catraca para o pneu, né? Que tipo de transmissão nós temos? Nós temos uma transmissão no eixo, certo? Então nós temos dois tipos de transmissão. E é isso que nós vamos resolver, né, nesse exercício aqui, tomando os devidos cuidados, né, para obter a resposta final, que é a velocidade linear da roda, né, do pneu, tá bom? Então vamos lá, gente. Como é que nós começamos? Primeiramente, analisando como é que nós estamos transmitindo a velocidade da coroa para a catraca. Então vou botar aqui, ó, da coroa
para a catraca, nós temos uma transmissão linear. O que isso significa? Significa que a velocidade linear da coroa é igual à velocidade linear da catraca. Isso aqui estão nas informações lá que eu passei para vocês. E a velocidade angular da coroa é diferente da velocidade angular da catraca. Então, elas giram diferentes, né? Essa aqui vai girar de um jeito, essa aqui vai girar de outro, mas elas têm a mesma velocidade linear, mesma velocidade espontânea ali nas pontinhas, né? Para onde nós grudamos a correia. Beleza. Então, nós precisamos descobrir qual é essa velocidade linear, porque se eu conhecer a velocidade linear na coroa, eu sei qual é a velocidade linear na catraca, tá? Essa é a primeira informação. Então, vamos lá, vamos descobrir isso aí. A velocidade linear, então, na catraca, vai ser a velocidade angular vezes o raio. Perfeito? É assim que a gente calcula a velocidade linear, né? Se eu descobrir a velocidade na coroa, linear na coroa, sei a velocidade linear na catraca. Então, a velocidade nessa coroa barra catraca, né? Vai ser o quê? Vamos começar, aí a gente vai ter que escolher, né? Depois ali qual é o próximo passo é escolher qual é a marcha que nós vamos estar, né? Eu vou começar pela marcha leve, tá? Depois eu vou indo aumentando as marchas, quer dizer, diminuindo o tamanho da catraca, da polia da catraca, né? E aumentando a velocidade. Então aqui nós primeiros vamos resolver qual é a velocidade linear, né? Então vai ser os 10 radianos por segundo vezes o raio de quem nós estamos analisando. Quem tem 10 radianos por segundo é a coroa. Então nós vamos usar o raio da coroa, que é os 12 centímetros, tá? Aí vem um detalhe. O que nós precisamos ter cuidado? 12 centímetros são 0,12 metros. A gente precisa passar as coisas para metros, tá? Então, ó, 10 vezes 0,12. Então, a velocidade da coroa, né? Linear da coroa, que é a mesma velocidade que vai ter na catraca, vai ser 10 vezes 0,12. Isso aqui é... Nossa, por que eu fiz essa conta, né? 1,2 metros por segundo. Então, essa é a velocidade que nós temos. A velocidade na coroa, olha só, vou escrever bem grande aqui para a gente não esquecer, que é igual à velocidade na catraca, seja qual for a marcha que tiver, a velocidade linear vai ser a mesma. É esse 1,2 metros por segundo, tá? Beleza, vamos começar pela marcha leve, então, aqui. Vou pegar uma cor diferente, vou pegar o preto. Opa, preto. Então, na marcha leve, tá? O que acontece? Nós temos que a velocidade nessa marcha, a velocidade linear, é de 1,2 metros por segundo, como vocês viram. Só que a transmissão da catraca para o pneu é uma transmissão no eixo. Ou seja, a única coisa que é igual é a velocidade angular. A velocidade angular são iguais, porque é transmissão no eixo. Aí a velocidade linear não é igual, certo? Então, o que eu preciso descobrir nessa marcha leve? Qual é o ômega que nós temos ali? Como está girando essa catraca, tá? E a catraca na marcha leve, vocês estão vendo ali que o raio dela é de 9 centímetros, ou seja, é 0,09 metros. Esse é o raio na marcha leve, o raio da coroinha que nós temos ali, né? Aquela poliazinha. Como é que fica, então, isso aqui? Fica velocidade sobre raio. Então, isso aqui vai ficar 1,2 sobre 0,09. Então, o meu ômega vai ser 1,2 dividido por 0,09. Isso aqui dá 13,34. Vou fazer um arredondamento aqui. Radianos por segundo. Percebam que mesmo na velocidade da marcha leve, nós temos um aumento na velocidade angular, certo? A velocidade angular que era 10 na coroa, passou a ser 13,34. Bem, tudo certo, né? Só que não é isso que o exercício quer. O que a gente sabe? Que a velocidade na catraca, angular na catraca, é igual à velocidade angular no pneu. Os dois vão girar iguais porque eles estão presos pelo mesmo eixo, certo? Se eu tenho que a velocidade angular no pneu na marcha leve é de 13,34 radianos por segundo,
eu posso descobrir a velocidade linear no pneu. Como é que vai ser a velocidade da bicicleta na marcha leve? Então, como é que vai ficar isso aqui? Velocidade linear no pneu vai ser esses 13,34 vezes o raio do pneu. O raio do pneu está aqui, gente, 50 centímetros. O raio do pneu é 0,5 metros, né? 0,5 metros. Então, qual é essa equação que eu estou usando? Eu estou usando essa equação aqui, ó. Ômega vezes R. Tá? Beleza? Que é mesmo, percebam que eu estou usando só uma equação. O grande lance aqui é o lance de lógica, né? De usar as características de transmissão no eixo e transmissão angular. Então, qual é a velocidade linear? Por final aqui, ó, 13,34 vezes 0,5. 6,66. Então, a bicicleta na marcha leve. Vou passar isso aqui uma dízima periódica também, vou dar uma arredondada. Metros por segundo. 6,67 metros por segundo. Beleza. Né? Essa é a velocidade na marcha leve. Vamos ver a velocidade na marcha média. Deixa eu separar as coisas aqui. Galera, o que a gente sabe que acontece na marcha média? Na marcha média, o raio da polia é de 6 centímetros. Então, ela diminui. É 0,06 metros. A velocidade linear na catraca é a mesma velocidade linear que tinha lá na coroa. Isso não muda. Então, continua sendo aquele valor aqui, ó, de 1,2 metros por segundo. 1,2 metros por segundo. Isso aqui não muda. Agora, a gente vai recomeçar a fazer a mesma ideia que a gente fez para a marcha leve. Descobrir a velocidade angular, porque é a mesma velocidade angular do pneu. E aí, então, descobrir a velocidade do pneu. Tá? Então, vamos lá. Ó. O ômega na marcha média vai ser o quê? A velocidade linear, usar essa equação aqui, velocidade linear sobre o raio. Então, vai ser 1,2 sobre 0,06. Então, isso aqui vai dar 1,2 dividido por 0,06. 20, incrível, deu redondinho aqui, que bonito. 20 radianos por segundo. Percebam o que está acontecendo aqui. Lembram que a coroa estava girando a 10 radianos por segundo? Como é que está a marcha média agora? Na marcha média, o giro já está em 20. Aumentou o giro, né? Mantendo o pedalzinho ali, ó, firmezinho, né? Os 10 radianos por segundo. Tá? Então, a velocidade angular é 20 radianos por segundo. Então, a velocidade na catraca, que é igual à velocidade no pneu, é esses 20 radianos por segundo. Logo, a velocidade linear no pneu vai ser esses 20 vezes o valor do raio do pneu, que é 0,5, 50 centímetros, né? Então, qual é a velocidade do pneu na marcha média? 20 vezes 0,5, que é igual a 10. Oh, que incrível. 10 metros por segundo. Por que é incrível? Porque na marcha leve eu estava com uma velocidade de 6,67 metros por segundo, certo? E agora na marcha média eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo, mantendo a mesma rotação dos pedais. Eu não mudei a rotação dos pedais, é os 10 radianos por segundo. Na marcha leve eu tenho uma velocidade, na marcha média eu tenho uma velocidade maior. O que a gente espera na marcha pesada, que é a marcha de velocidade, né? Que eu falei para vocês na aula passada, tá? Na marcha pesada, o que vai acontecer? O raio, vamos ver quanto é que vale o raio na marcha pesada. Na marcha pesada vale 3 centímetros. O raio vale 0,03, passando para metros, né? E, pessoal, a velocidade linear não muda. Por que não muda? Porque eu não mudei a velocidade nos pedais, né? Eu estou pedalando igual ali, 10 radianos por segundo, tá? E a gente já viu que quando eu estou pedalando a 10 radianos por segundo, é transmitido uma velocidade linear de 1,2, tá? Isso não muda. O que vai mudar é a velocidade angular da marcha pesada. E a velocidade angular da marcha pesada vai ser esse 1,2 divididos por 0,03. É a equaçãozinha que a gente vem usando, essa daqui, tá? Beleza? Então, o meu ômega vai ser 1,2 dividido por 0,03. Isso aqui dá incríveis 40, percebam.
que a velocidade está aumentando, né? 40 radianos por segundo, pessoal. Marcha pesada, velocidade. Olha só, a poliazinha ali da frente, da coroa, tá girando bem devagar, 10 radianos. E a de trás, tá na marcha pesada, tá assim, ó. Girando muito, tá? Porque elas têm raios diferentes, né? Mesmo com a mesma velocidade linear, presas pela coroa, pela correia, né? Elas têm giros diferentes, tá? Bom, beleza. Então essa aqui tem 40 radianos por segundo e, incrivelmente, o pneu na marcha pesada vai ter os mesmos 40 radianos por segundo, porque é uma transmissão no eixo. Então a velocidade angular deles é igual. Vamos ver qual é a velocidade linear neste pneu, então, com essa velocidade angular. Vai ser 40 vezes o raio do pneu, que é 0,5. Então a velocidade vai ser 20, né? 40 vezes 0,5, incríveis 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Então percebam a mágica das marchas. E por que a gente coloca marcha em bicicleta? Por que a gente coloca marcha em automóvel? Por que a gente coloca marcha em qualquer sistema que a gente quer incremento de velocidade? É que eu mudando. Olha só, eu mantendo o mesmo giro. O pedalzinho não mudou. O bonequinho tá lá com os 10 radianos por segundo girando lá os pedalzinhos. Mas mudando os sistemas de marcha, eu aumento a velocidade do sistema. 6,67. Mudei a marcha, fui para 10 metros por segundo. Mudei a marcha, fui para 20 metros por segundo. Mantendo o mesmo giro dos pedais. Certo? Então essa é a mágica, é isso que eu queria mostrar para vocês nesse tipo de exercício, porque é muito claro, né? E aí vocês agora começam a compreender porque que é importante, porque a gente coloca marcha em bicicleta, né? Você começa a entender a lógica das coisas. De repente era uma coisa que você já fazia instintivamente, de começar a pedalar uma marcha leve e aí quando querem velocidade aumentar para marcha pesada. Você já fazia instintivamente. Mas agora vocês entendem, né? E tem números que mostram isso para vocês, né? Que realmente a velocidade ela é incrementada, tá? Beleza. Galera, a aula de hoje era isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Depois eu vou postar esse material aqui lá no sistema para vocês terem. Essa semaninha aí vão dar uma aliviada em termos de atividades, tá? Mas vocês podem e devem fazer, né? Os exercícios que tem no livro, né? Extra, para treinar mesmo, porque logo mais, você sabe como a vida é rápida no remoto, né? Logo mais a gente vai fazer uma avaliação sobre o movimento circular uniforme, né? Também sobre o início das leis de Newton, os dois conteúdos. Então, para vocês irem incrementando aí, fazendo mais exercícios e tal, vai ser importante para vocês. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí?